No dia 14 de outubro de 2004, um jato regional CRJ-200 estava a caminho de Little Rock, no Arkansas, para Minneapolis, em Minnesota. Esse era um voo de reposicionamento, um voo destinado apenas a transportar a aeronave de um local para outro. Havia apenas os dois pilotos a bordo, e eles estavam tendo uma noite agradável. Enquanto voavam a 41 mil pés, eles abriram latas de Pepsi e admiraram a vista, brincando e trocando piadas um com o outro. Sem saber que, em poucos minutos, um erro de julgamento faria o avião que eles estavam pilotando despencar do céu. No início dos anos 2000, a Pinnacle Airlines era uma companhia aérea pequena que operava voos de conexão para empresas maiores. As companhias aéreas maiores operavam rotas de longa distância ou internacionais e estabeleciam um contrato com a Pinnacle para cuidar das rotas regionais mais curtas. Essas rotas geralmente transportavam um número relativamente pequeno de passageiros. Por esse motivo, a Pinnacle Airlines utilizava jatos regionais Bombardier CRJ-200 aeronaves rápidas e ágeis que podiam transportar apenas cerca de 50 passageiros cada. Para cumprir sua programação, a Pinnacle geralmente precisava transferir jatos entre aeroportos antes dos voos planejados. Quando uma aeronave é movida dessa maneira, o voo é chamado de voo de reposicionamento. Voos de reposicionamento são realizados sem passageiros a bordo. No dia 14 de outubro de 2004, um jato precisava ser reposicionado de Little Rock, no Arkansas, para Minneapolis, em Minnesota. Os dois pilotos escalados para realizar esse voo eram o comandante Jesse Rhodes, de 31 anos, e o primeiro oficial Peter Sezach, de 23 anos. Ambos eram pilotos experientes. Jesse tinha 6.900 horas de voo, das quais 973 eram em jatos CRJ, e Peter tinha 761 horas de voo, sendo 222 delas em jatos CRJ. Eles tinham experiência suficiente para assumir esse voo curto e muito rotineiro. A dupla decolou de Little Rock às 21h21 para o que deveria ter sido uma viagem tranquila. No entanto, durante e logo após a decolagem, eles conduziram o avião por uma série de manobras um tanto bruscas, incluindo uma subida muito acentuada enquanto ascendiam. Foi determinado posteriormente que eles estavam aproveitando a oportunidade, enquanto o avião estava vazio de passageiros, para testar seus limites e desfrutar da experiência de pilotar uma aeronave tão ágil. Uma vez no ar, os pilotos solicitaram permissão para subir até 12.500 metros ou 41 mil pés, a maior altitude que o CRJ-200 podia alcançar. A permissão foi concedida e eles subiram rapidamente até essa altitude. A gravação de voz da cabine indicou que, novamente, eles faziam isso não por qualquer motivo operacional, mas para animar o voo e ver do que o jato era capaz. Quando atingiram a altitude máxima, o gravador de voz da cabine registrou o capitão Rhodes dizendo: "Olha essa altitude da cabine, cara!" E o primeiro oficial Sezach dizendo: "Lá está, 410. Meu camarada conseguiu, cara, isso é ótimo!" Eles riram e brincaram um com o outro, admirando a vista e se parabenizando. Tendo alcançado 41 mil pés. 41 mil pés era o teto operacional do jato, a maior altitude em que ele podia voar com segurança. Os pilotos que frequentemente voavam em CRJs às vezes brincavam sobre a ideia de um clube 410, cuja participação era restrita a pilotos que haviam levado um CRJ a essa altitude máxima possível. O comandante Rhodes e o primeiro oficial Sazach estavam felizes por finalmente terem entrado para o clube, e o clima na cabine era geralmente amistoso. No entanto, em sua empolgação, os pilotos inadvertidamente colocaram o voo 3701 em uma posição muito perigosa. Durante a subida desnecessariamente rápida, eles perderam muita velocidade. Uma velocidade menor resulta em menos sustentação. Com o piloto automático ajustado para manter a altitude, a aeronave compensou a perda de sustentação, aumentando o ângulo de ataque, ou seja, o ângulo da aeronave em relação ao vento que se aproxima. Neste caso, isso significava levantar o nariz da aeronave.
Fazer isso ajudava a gerar sustentação e manter a altitude, mas também criava mais arrasto. Esse arrasto extra resultou em uma redução adicional da velocidade do ar para manter a altitude. O piloto automático aumentou ainda mais o ângulo de ataque, gerando mais arrasto, uma nova perda de velocidade e outro aumento automático no ângulo de ataque. A inclinação para cima do voo 3701 estava ficando cada vez mais acentuada, e a aeronave estava ficando cada vez mais lenta, apesar dos motores estarem trabalhando ao máximo. Era uma situação extremamente precária, mas uma situação extremamente precária da qual os pilotos pareciam não estar cientes. Para comemorar a entrada no Clube 410, eles decidiram tomar uma bebida. Eles brincaram sobre verificar o armário de bebidas, onde as bebidas servidas aos passageiros eram guardadas para ver se havia cervejas disponíveis. Mas no final, optaram por refrigerantes que abriram enquanto admiravam a vista a 41 mil pés de altitude. Quando um controlador de tráfego aéreo entrou em contato para questionar a altitude incomumente alta, o capitão Rhodes disse: nós estamos, na verdade. Não temos nenhum passageiro a bordo, então decidimos nos divertir um pouco e subir até aqui. Entendi, respondeu o controlador de tráfego aéreo. Depois de alguns minutos de apreciação alegre, os pilotos pareceram perceber que algo estava errado. Eles comentaram sobre como o nariz estava alto e concordaram que o avião provavelmente não conseguiria manter essa altitude. Eles falaram com o controle de tráfego aéreo para descer a uma altitude menor. Enquanto trabalhavam nisso, o Stick Shaker e o Stick Pusher foram acionados. São dispositivos automáticos de segurança que alertam os pilotos quando o avião está prestes a estolar. O Stick Shaker vibra fortemente a coluna de controle para alertar o piloto a tomar uma ação corretiva, enquanto o Stick Pusher força o nariz da aeronave para baixo para evitar uma estolagem. No entanto, os pilotos a bordo deste voo ignoraram ambas as medidas de segurança. O avião continuou inclinando o nariz para cima e perdeu ainda mais velocidade até que, inevitavelmente, entrou em stall. Agora, as coisas tomaram um rumo realmente alarmante. A aeronave rolou no ar até que o nariz ficou apontando quase diretamente para cima. O fluxo de ar através dos motores foi interrompido e ambos os motores apagaram por um momento. Os dois pilotos lutaram com uma aeronave que, essencialmente, estava caindo do céu, até que o capitão Rhodes conseguiu manobrá-la para sair da estolagem e nivelou o jato. Agora eles estavam planando em vez de caindo, mas ainda enfrentavam um problema muito sério. Não tinham potência nos motores. O capitão Rhodes declarou emergência, mas ao se comunicar com o controle de tráfego aéreo, hesitou em divulgar toda a gravidade do que havia acontecido. Ele pode ter percebido que a falha dos motores foi causada por suas próprias ações e as do seu primeiro oficial, e provavelmente não queria admitir isso. Por isso, ele informou que apenas um motor havia falhado. Na verdade, ambos haviam parado de funcionar e o voo estava em sérios apuros. No entanto, deveria ter sido possível religar os motores. Eles precisariam inclinar o nariz da aeronave bruscamente para baixo para aumentar bastante a velocidade do avião. Isso faria o ar passar e girar os motores, permitindo que fossem religados. Os dois pilotos parecem ter iniciado esse procedimento, mas não o completaram. Eles inclinaram o nariz para baixo, mas apenas levemente, e por isso não ganharam velocidade suficiente para religar os motores. Dessa forma, ao parecerem abandonar esse procedimento de emergência, eles voltaram sua atenção para tentar religar os motores usando a energia auxiliar. Em vez disso, eles podiam fazer isso em qualquer velocidade, mas precisavam estar abaixo de 4.000 metros ou 13.000 pés acima desse nível. O ar era rarefeito demais para esse método funcionar. Os pilotos, então, permitiram que a aeronave descesse para 13.000 pés antes de tentar reiniciar o motor usando a energia auxiliar. No entanto, quando começaram esse processo, os núcleos dos motores já haviam travado. Quando pararam de funcionar em alta altitude, os componentes dos motores começaram a esfriar rapidamente, fazendo com que encolhessem e travassem uns nos outros. Manter a velocidade do ar teria evitado que isso acontecesse, girando os motores, mas eles não mantiveram velocidade suficiente.
Os núcleos dos motores estavam travados e o voo estava perdendo altitude e ficando sem tempo. Ficou claro para os dois pilotos que não conseguiriam religar os motores. Eles teriam que planar até um aeroporto e tentar um pouso de emergência sem motores. Nesse momento, eles admitiram ao controle de tráfego aéreo que, na verdade, haviam perdido ambos os motores, uma emergência muito mais grave do que perder apenas um. Se isso tivesse sido divulgado quando aconteceu, eles teriam tido tempo e altitude suficientes para planar até um aeroporto. Agora, com a altitude baixa e diminuindo a cada segundo, não era certo que qualquer aeroporto estivesse ao alcance deles. Com apoio do controle de tráfego aéreo, tentaram chegar ao aeroporto memorial de Jefferson City. O gravador de voz registrou a dupla tentando localizar o aeroporto por referências visuais e pedindo repetidas instruções ao controle de tráfego aéreo. À medida que se aproximavam, ficou claro para eles que não conseguiriam chegar ao aeroporto, no último instante. Eles começaram a procurar uma estrada para fazer um pouso de emergência. O gravador de voz da cabine capturou os momentos finais e frenéticos na cabine. Cesach, droga, estrada bem ali. Rodovia onde Cesach, vira, rodovia. Vira onde, Cesach? Vira à esquerda, vira à esquerda. A última palavra do Capitão Rhodes foi um palavrão, e as palavras: "Vamos bater nas casas, cara. Ele estava errado." No entanto, o avião bateu em uma árvore, capotou e caiu em uma área residencial, destruindo vários quintais, mas, milagrosamente, não atingiu nenhuma casa de verdade. Ambos os pilotos morreram no impacto. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local, mas, depois que o incêndio foi apagado, havia pouco a ser feito. Não houve sobreviventes nem feridos que pudessem ser socorridos. Tudo o que restava era para o NTSB analisar os destroços e determinar o que havia dado errado. A partir dos dados de voo e das gravações de voz da cabine, ficou absolutamente claro o que havia causado o acidente. Os pilotos, querendo testar os limites da aeronave e entrar para um clube informal de colegas profissionais, voaram de forma imprudente. Eles forçaram os limites da aeronave sem qualquer necessidade de fazê-lo. Eles poderiam, de fato, ter alcançado facilmente 41 mil pés com segurança, com uma subida muito mais gradual e controlada. Por bravata e pelo desejo de animar um voo que seria monótono, eles não fizeram isso. Eles então ignoraram o stick shaker e o stick pusher. O motivo disso é incerto, mas talvez tenham acreditado que poderiam acelerar para sair da estolagem. Isso, no caso deles, era impossível, pois os motores já estavam no limite. Além disso, quando a emergência ocorreu, eles perderam várias oportunidades de se salvarem. Eles mentiram para o controle de tráfego aéreo e, assim, reduziram as opções que tinham para escapar da situação que eles mesmos criaram. Ao reiniciar o motor, o primeiro oficial Cesach parecia não baixar o nariz da aeronave o bastante para ganhar velocidade adequada. Fazer isso teria parecido contraintuitivo sem motores. Naturalmente, ele teria achado importante preservar a altitude. Mas um piloto mais experiente poderia ter entendido que essa manobra, embora assustadora e contraintuitiva, era uma das únicas maneiras de salvar o voo. O resultado final dessas más decisões e erros foi a morte deles. Ambos os pilotos foram lembrados pelos colegas como profissionais muito inteligentes e capazes, que no passado demonstraram grande competência técnica. A morte deles talvez tenha ocorrido por um excesso de confiança. A morte deles foi destacada pela mídia quando foram nomeados vencedores do Prêmio Darwin de 2004, um prêmio satírico concedido a indivíduos que causaram a própria morte de maneira imprudente ou aparentemente tola. Após o acidente, a Pinnacle alterou seu treinamento para incluir subidas em alta altitude e recuperação de stall em simulador para todos os pilotos, além de atualizar manuais e listas de verificação com instruções mais claras, incluindo a explicação de por que era tão necessário baixar o nariz da aeronave antes de tentar religar os motores. Durante a investigação desse acidente, descobriu-se que pilotos realizando voos de reposicionamento para companhias aéreas nos Estados Unidos frequentemente faziam manobras desnecessárias, tratando os voos vazios
como uma oportunidade para testar suas habilidades e explorar as capacidades de determinada aeronave. Isso, é claro, vai completamente contra as regras estabelecidas pela Administração Federal de Aviação, assim como era em 2004